Muito boa noite a todos, tudo bem aí com vocês? Vamos lá, hoje para mais uma live. E hoje vai ser um assunto muito bacana, para mim um assunto que é novidade, que é sobre a bioquímica das emoções. Falar com a Júlia Wunderlich, né? Um nome, acho que é alemão, né? Vou até perguntar para ela depois. Mas, gente, vai ser um assunto muito legal, para mim um assunto diferente. E como eu gosto de trazer assuntos diferentes, pautas diferentes, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vocês podem participar, fazerem perguntas, fiquem à vontade, ok? E aí, meu caro Demétrio, aqui a Júlia já está chegando, deixa eu chamá-la para participar aqui com a gente. Vamos lá. Oi, Maíta. Boa noite, Júlia. Olá, boa noite, Nelson. Tudo bem? Obrigado por você ter aceito o meu Gratidão. convite. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de participar. Boa noite a Né, todos. eu fico muito feliz porque eu estava falando agora aqui na abertura, que é um assunto totalmente diferente e até novo para mim. Eu estava assistindo um pouco o vídeo que você fez com o seu pai há alguns meses atrás. Eu peguei um Uhum. comecinho e achei muito interessante, mas eu acho que é um assunto que eu fico pensando como a gente consegue. E travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Deixa eu pegar um outro fone de ouvido aqui, peraí. Tá, Como que a gente consegue conhecer mais ainda o ser humano, né, menina? sim. Que formas que a gente ainda tem para conhecer o ser humano? E eu acho impressionante isso. Sim, né? Travou de Pronto, novo. Aí, vamos lá, vamos lá. vamos lá então. Eu Pois é, tenho feito Nelson. várias lives com vários assuntos diferentes e tudo visando o autoconhecimento. Então vamos Uhum. lá, se apresenta, fala sobre o seu trabalho, quem você é, para o povo já ir te conhecendo aí. Sim, Nelson, muito obrigada. Então, eu sou Júlia Cristina Wunderlich e eu sou formada em bioquímica e eu fui uma buscadora, né? A busca, a curiosidade de onde, como que surgiram as coisas, como que essas coisas funcionavam, como a gente sente as coisas, isso sempre permeou muito a minha vida, né? Então, eu fui uma Aham. buscadora desde adolescente e desenvolvi, então, dessa forma, ao longo da jornada, né, de muitos estudos, muitos cursos, enfim, a ciência da comunicação energética, que é a bioquímica das emoções, que eu chamo assim, a bioquímica das emoções é a ciência da comunicação energética porque é um corpo de conhecimentos científicos a respeito das energias que envolvem a vida, né? E serve para a gente entender nos tempos atuais que é tão necessário entender, eu brinco, de anatomia energética. Porque assim, todo mundo sabe dizer que tem uma dor no estômago, tem uma dor no joelho, e não precisa ter feito aula de anatomia ou ter, como você que estudou psicologia e teve aula de anatomia, eu também tive, a gente não precisa ter aula de anatomia profunda para saber que está com dor de estômago, ou dor no joelho, ou dor na coluna. Todo mundo sabe, né, onde que se Sim, sim, localiza. Mas sobre energia, ninguém sabe, acaba se sentindo mal, se sente sugado, cansado, fica em sofrimento, fica naquela energia de sofrimento, aquele pensamento, aquela coisa que você deve ter muito no sim, consultório, né, com os teus sim, sim, pacientes, aquilo que gera um desconforto e uma energia muito ruim na pessoa, até que ela consiga, então, desbloquear essa energia, que é uma energia consciência, trazer isso à tona, ressignificar aquilo ali, então aquilo passa. Enquanto a energia está bloqueada, enquanto aquela energia tá sendo sustentada, nós sustentamos os nossos sofrimentos, né? Então, a uhum, bioquímica das emoções é a ciência da comunicação energética, porque eu trago que, para o nosso físico, nós como pessoas, indivíduos que temos um corpo físico aqui,
as emoções são a ponte entre o energético e o físico, o espiritual e o físico. Então, é por meio das emoções que eu sinto a energia, é por meio dessas mudanças, desses sentimentos que eu emociono, que eu consigo sentir a energia. Então, faz muita diferença para uma pessoa ou para um profissional que ajuda pessoas ter conhecimento a respeito das energias que envolvem a vida, do campo energético, né? Sim. Uhum, uhum. Eu acredito muito nas questões das energias. Eu acredito muito nisso. Eu acredito porque nós somos energia, né? E eu tenho uma visão bastante holística assim das pessoas. Não é só uma questão única, né? O que que nós somos, né? É isso que eu fico Sim, pensando. Nossos pensamentos, reações, tudo isso, né? claro. E até o tema que você propôs, que é os benefícios, né, da energia ou Sim, da Natal. bioquímica das emoções para a saúde mental, traz, traz exatamente essa converge, né? Para que a gente possa perceber que energias são sustentam esses pensamentos, sustentam essa nossa psique, né? Então a psique Uhum, você uhum, consegue falar bem melhor do que eu, mas é energia. De todo jeito, uhum, você tem um estudo para trabalhar com a psique, com a energia, a consciência, de uma forma que você transmuta energia. Um paciente que sai melhor, que se resolve, que se sente bem, você conseguiu modificar esse campo energético. Por quê? Porque aquela informação de energia que a psique estava informando gerava uma bioquímica no corpo, que gerava uhum, dores, sentimentos, e a pessoa continuava sentindo fisicamente aqueles sentimentos, né? Então, uhum, com a tua uhum. habilidade e conhecimento com a psique, você consegue transformar bioquímica. É energia, né? Interessante. É energia. Bem Então, interessante isso. esse olhar energético faz você perceber o quanto você está usando do seu conhecimento, no seu caso é da psicologia, mas qualquer pessoa usa dos seus conhecimentos e estamos alterando bioquímica o tempo inteiro, energia o tempo inteiro, nas pessoas com Entendi. aquilo que a gente fala. Porque a Uhum, gente não se uhum. altera, né? Por exemplo, com uma mensagem no WhatsApp. Pode até estar escrito, nem falado, Sim, a gente muda, a gente se altera, a gente, não é? Então, sim, sim. essa saúde, né? Essa saúde mental, ela, na visão energética, ela abrange tudo que a OMS coloca, né? O físico, né? O biopsíquico, o Sim. social, o Biopsicossocial, espiritual. espiritual. E o Sim, espiritual é energia, sim. Exatamente. né? Exatamente. Como que você estudou e chegou nesses pontos, ô Júlia? Como que foi esse estudo que você fez? Então, como eu falei no começo, isso veio ao longo, né, Nelson, de uma jornada, assim. É, o que me instiga muito, que eu diga, é essa veia de cientista que eu tenho, e eu acho que você tem também, que é ser Tem, um pouquinho eu curioso. tenho. A Sim, gente é sim. curioso, né? Eu vi um Por pedaço isso que eu da te live, chamei. aquela live que você fez com a Nath, você falou bem isso, né? Que você é muito curioso. E eu sou Sim, assim também. Eu quero as respostas. Enquanto eu não tenho as respostas, eu não entendo as respostas, não estou satisfeita. Então, tá essa certo. curiosidade que me moveu, sabe? Mas Uhum, quando eu fui estudar bioquímica, eu não tinha ainda esse olhar integrativo das coisas. Eu já tinha feito muitos cursos durante a minha adolescência, até chegar na, na faculdade, muitos cursos, por exemplo, Mãos de Luz, que foi um curso de 1 ano e meio, que na época ele era até colocado como uma pós-graduação de ciências biopsíquicas, mas eu não tinha nem faculdade, então eu peguei o certificado como
participante, né? Então, Ah, assim, eu buscava muito retiro, meditação, muitos estudos, acompanhei meu pai muito com a visão holística sistêmica também, né? Que ele tem legal. da visão holística sistêmica, do sistema ISO. Então, eu fui me buscando. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ainda ideia de que eu podia associar energia e físico, espiritual e físico. Não, era em 98, né? Então, assim, em Tá, 98, tinha essa visão que hoje a gente tem, que é tão recente da física quântica, por exemplo. Se for é pegar os verdade. estudos, né, Nelson, de física quântica, os últimos são de 2013, de 2012, claro que tem coisas anteriores, mas são muito recentes. Em Sim, 98, sim, em 2000, não tinha nem internet assim no celular, é né? verdade. Então, eu não Sim, entrei na faculdade com essa visão. Eu entrei com uma visão de cientista. Eu quero buscar respostas científicas. Ao mesmo tempo, eu sim. buscava a espiritualidade e a energia. Mas eu não tinha juntado as duas coisas ainda, né? Eu fui juntar Aham, depois. aham. Imagino. Aí eu fui Aham. fazer essa união depois. E, claro, com todo o conhecimento que a ciência foi trazendo também, né? Então, eu consigo, assim, hoje, explicar. Eu comecei a atender, né, Nelson, assim, também atendimentos individuais. Eu comecei a fazer isso lá em 2005, mais ou menos. E, e na prática, eu fui usando aquilo que eu conhecia de energia, que eu já tinha estudado. E aí eu fui na prática percebendo que mudava mesmo o sentimento da pessoa, mudava aquela bioquímica, mudava às vezes o estado de saúde, né? E falando aqui de saúde mental, muda. Como isso? Então na minha curiosidade, eu fui juntando as peças. Como que eu estou juntando isso, né? E aí surgiu, claro, esse estudo todo, né, de bioquímica das emoções, que hoje eu consigo trazer baseado na ciência, nas respostas científicas, o que realmente é a energia. Para que as pessoas Uhum. todas, é um olhar, não é uma técnica. Não é uma técnica para ser usada. A ciência da comunicação energética, ela é um olhar que nós podemos fazer para as técnicas, para que a gente Entendi. possa saber que técnica usar. Né? Então, você tem o conhecimento da psicologia, da hipnoterapia, né, que você tem, e tantos Sim, outros sim, conhecimentos, né? sim. Como é que você sabe se você tem que usar hipnose ou se você tem que usar tal conhecimento da psicologia ou alguma outra coisa? Essa visão energética daquilo que o cliente está te trazendo e daquilo que você já tem conhecimento, cada conhecimento nosso tem uma energia e vai atuar naquele nível energético que é necessário. Então, é esse olhar que Tá. a bioquímica das emoções faz, né? Um olhar energético Inclusive, para tudo. Oi, inclusive, já temos uma pergunta aqui. Pode fazer? pode? Nem vi É o aqui. Demetrio, um amigo meu aqui. Tá. Quais seriam as ferramentas para você identificar os tipos de energia no contexto da bioquímica? Então, Demetrio, obrigada pela tua pergunta. Eu acho que eu já respondi agora. É, Não, não tem ferramentas. A bioquímica das emoções, ela não é uma técnica, é um conhecimento, é uma ciência. Então, eu trago vários conhecimentos, tá? E aí eu sempre coloco assim: nós despertamos a nossa sabedoria energética. Eu não sei, Nelson, como é para você na psicologia, o que, que você acha, mas eu tenho como conceito que sabedoria é conhecimento aplicado, conhecimento na sim, sim, prática, tá certo? sem dúvida. Tá. Certíssimo. Então, eu coloco que a bioquímica das emoções, ela desperta a nossa sabedoria energética, ou seja, todos nós, como você falou no começo, somos energia. E nós temos Sim, diversos níveis. Corpo físico, que é uma densidade energética, e temos corpos energéticos, temos os chakras, temos a energia do universal, que é a energia que está fora aqui de nós, mas ela passa para dentro e conversa com a gente.
né? E a energia do espírito, que é a fonte matriz de tudo. Então, quando a gente tem esse olhar amplo para essas energias que envolvem a vida e compreende esses sistemas energéticos, você consegue você tem conhecimento, então na prática você aplica, você desperta sabedoria energética, você passa a olhar para o teu cliente, para o teu conteúdo interno, com esse olhar da energia, e você usa melhor, né? Porque assim, eu também tenho vários cursos, como você, técnicas, né? Que a gente aprende, a faculdade, os conhecimentos, os livros que a gente lê, quanta coisa a gente tem. Sim, muita coisa, muita coisa. Como que eu uso isso? Eu uso a partir da sabedoria energética. Eu uso a partir de uma informação maior, mais ampla, que eu estou conectada. Então entra muito aqui o estado de presença, tá? Essa, vamos dizer, seria uma ferramenta, né? Mas é um estado de presença que você consegue se conectar com não é se conectar, conectado você já está, mas é perceber Sim, essa sim, conexão e sim, sim. receber essa visão do campo energético, e aquele conhecimento você fala, você usa naquele momento. Então, Uhum. por exemplo, eu tenho, né, formação nessa visão holístico-sistêmica, que há muitos anos estudei, né, muito tempo com meu pai, já formei pessoas assim, né, muitos anos atuando. Mas quando eu faço um atendimento, eu tenho esse conhecimento em mim, mas com a energia que eu recebo, que eu estou conectada com aquele campo energético da pessoa, eu vou saber usar as melhores informações, falar com a linguagem que é necessário para quê? Para atingir o bloqueio energético. O ponto é esse, atingir o bloqueio energético que está ali. Se for com a hipnose, Uhum. se for com a psicologia, se for com um reiki, com uma Barra de cromoterapia, uma Axis. acupuntura, barra de Axis, EFT, não importa. O resultado vai acontecer sempre que a energia, a consciência bloqueada se solta e passa não mais a liberar aquela bioquímica, e sim uma outra bioquímica no teu corpo, e você passa a se sentir bem e saudável, mentalmente, fisicamente. É assim. Vamos, eu estou entendendo assim, se eu for leigo, você me fala, tá? Porque eu tô achando muito legal tudo isso que você está falando, e eu fico pensando assim, então, por isso que de repente, Júlia, a depressão tem um sistema bioquímico, a ansiedade tem um sistema bioquímico, não sei se a palavra é sistema, né? Mas tem uma questão bioquímica, e os nossos comportamentos também têm uma reação emocional também através dessa bioquímica, vamos dizer assim. Quer dizer, que reação que eu estou tendo aqui com você, que você está me falando, que eu vou agir ou reagir diante daquilo que você está me falando. Seria isso, né? Exato. A gente emociona o tempo todo. É trabalhar com a emoção, vamos dizer assim. Isso. A emoção, ela é bioquímica. Eu gosto de Tá. clarear um pouco, né, Nelson? Tem muitos sinônimos hoje que confundem esse conhecimento a respeito de energia. Como, por exemplo, usar emoção e sentimento como sinônimos. Isso confunde um pouco a gente entender a energia, Sim, tá? sim. Então, né? Então, assim, quando você falou aqui, que foi muito certo, que o tempo inteiro você está reagindo, sim, porque você está fazendo uma bioquímica a partir de estímulos. Isso é Sim. emoção. A emoção, ela é bioquímica pura, emoção é bioquímica, ela não tem, ela é, e ela acontece mesmo quando a gente não quer, né? Uhum, Essa uhum. resposta emocional, ela acontece mesmo quando a gente não quer, mesmo com coisas que eu não vejo, mesmo com pensamentos. Se eu começar a pensar na morte de alguém querido, eu vou começar a me sentir mal, para baixo, Claro. vou sentir dor, vou chorar talvez, de pensar. E eu Sim. não estou vendo o pensamento, mas ele está gerando uma bioquímica no meu corpo. Então ele está emocionando, né?
eu estou me emocionando, eu estou com a bioquímica aquela emoção, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou captando de informação. E Uhum. isso faz com que, então, eu sinta, né? O cérebro, ele capta uma informação, seja visível ou não, do subconsciente ou de você conversando comigo. Ele vai gerar bioquímica no meu corpo, que vai ser uma resposta, e ele vai retroalimentar para que eu interprete o que é isso que eu estou sentindo. Aí eu começo a Uhum. dizer, estou sentindo dor, um aperto no coração, eu estou sofrendo, eu estou muito alegre. Aí eu começo a dar nome. Tudo aquilo que eu consigo dar nome já é um sentimento, né? Eu consigo nomear aquilo. Eu já estou Sim. sentindo, eu já estou interpretando, eu já estou trazendo para a razão alguma coisa. Então, eu penso assim que, inclusive no nosso tema de saúde mental, e vem com o teu questionamento, é muito importante a gente perceber que nós temos atitudes no nosso dia a dia, que nós agimos no mundo de acordo com uma energia consciência, ou seja, com uma mentalidade, com uma energia que nós nem sempre temos a razão, a consciência dela, e nós agimos assim no mundo. Nós atuamos dessa forma. São coisas que, não só aquilo que me ensinaram desde a infância, né? Mas são coisas do meu subconsciente, são coisas do campo energético à minha volta, que eu não estou percebendo com a razão, interpretando com a razão, não passa para essa interpretação, mas está gerando bioquímica no meu corpo o tempo todo. Uhum. Tá? Uhum. É bem isso Uhum. que você falou, então você está bem nessa linha bem certa, né? A gente tem essa comunicação acontecendo o tempo todo. E, Uhum. Uhum. e eu penso que, assim, o nosso estado de percepção, ele tem que ser muito ampliado, cada vez mais, ainda mais nessa fase que a gente está de humanidade, de planeta. E aí vem Sim. essa saúde mental que você deve ter um histórico Ixi, gigante, né? enorme. Quanto sofrimento, né, Nelson? Sim. Quanto, Sim. quantas pessoas sofrendo, precisando fazer o quê? Ver de um jeito mais amplo a vida, Sem ver de um dúvida. jeito mais amplo as suas questões, né? Você Sem dúvida. trabalhou com dependentes químicos, você falou, né? Sim, hospital psiquiátrico. Então, Mais de 15 anos. que energia que tinha no próprio Pesada, né? hospital? Pois é. Pesadíssima. Quando chegava paciente surtando em ambulância, então, você imagina. É. Então, olha o campo energético. Como que a pessoa sai da, daquela frequência vibratória, daquilo ali que ela está surtando, né? Que é uma bioquímica no corpo. A bioquímica, ela gera campo eletromagnético também. Então, aqui a gente não está falando de Interessante. nada, não estamos falando de nada extra sensorial, Nada. mais disso. Sim, da bioquímica mesmo. Então, uma pessoa que eu não entendo dessa tua parte, tá? Mas estou pegando esse teu exemplo, chegou Tá, tá, surtando, tá, né? Chegou tá. num surto. A bioquímica que está promovendo esse surto no corpo, ela tem um campo eletromagnético, ela é energia, porque ela está se movimentando, ela está sendo um recado do cérebro para que várias glândulas despertem vários hormônios e peptídeos, enfim, e isso está entrando nas células do corpo e está gerando uma reação que é o surto. É um campo eletromagnético ali que está acontecendo. É denso, realmente você consegue quase pegar, né, a mão e sentir essa Sim, densidade, como você falou, é pesado. é Então, pesado, sim. conforme você vai trabalhando lá com aquele paciente depois, e ele vai conseguindo ir lá no bloqueio,
que ele tem, nos vários bloqueios, soltando, sendo com a psicologia, sendo com a hipnoterapia, não importa a técnica que você vai usar, né? Desde que ele consiga desbloquear o fluxo energético que está bloqueado, gerando essa bioquímica. A bioquímica começa a mudar. E aí ele começa a ficar mais leve, a pessoa começa a ficar, então você vê, nossa, agora esse paciente já está mais leve, ele já está mais fácil, né, de lidar, ele já está numa qualidade. Isso. Você vai percebendo pelo campo energético, que a bioquímica da emoção é isso, ela é movimento. E assim, a gente pode pensar o contrário. A gente pode pensar que essa bioquímica também, ela impulsiona a gente a fazer tanta coisa. Sim, impulsiona a querer realizar um propósito, a movimentar a vida, ela é movimento. Então, eu vejo assim, a emoção em si, ela é realmente algo que deve ser observado com o olhar da energia. Porque a gente conseguindo olhar a emoção no físico, nós fazemos essa leitura energética na pessoa, no corpo físico. Entendi. Né? Então, a energia e a emoção, falando em humano, né? Ou até em animais dá para falar também, mas vai ser a ponte que liga o energético e o físico. É a emoção. Aí travou um pouquinho aqui, você. Tá, voltou já. Ô, Júlia. E eu vou fazer uma. Fala. Fala, só completa. Não, completa o que você está falando, que eu vou entrar com uma questão aqui. Não, eu ia dizer assim que duas coisas, né? Que a gente é fisgado pelas energias. Que assim, no corpo energético tem um local onde está a informação, a gente traz no nosso corpo, que é energia. E temos corpos energéticos também, mais sutis, que não vemos. Que, claro, estão numa frequência diferente do que o nosso olho físico consegue enxergar, mas eles existem. Então, nós temos essas informações ali, gravadas energeticamente, são bloqueios energéticos. E a gente é fisgado por essas energias. Então, por esses nossos bloqueios. E a gente vai andando assim na vida, é assim que a gente se conduz. Por isso que ter um farol, olhar como se fosse um farol, assim, sabe? Olhar de cima, assim, um mirante, em busca, com a curiosidade, em busca daquilo que está vibrando denso, que está diferente, que não está legal, eu vou direto ali, eu vou sentir aquela energia, mesmo que eu não consiga dar palpável, que tem o bloqueio, e ali, conectado, eu deixo vir o meu conhecimento e uso para ajudar a pessoa a desbloquear. Entendi. Pode falar. Eu estou fazendo uma seguinte associação. Se eu tiver errado, você me fala, tá? Como eu tenho feito várias lives, recentemente eu fiz live com um profissional que ele é modelo vivo, né? E durante a conversa dele, ele estava colocando o seguinte, que ele é professor de modelo vivo aqui em São Paulo, né? O tema, Denis, é bioquímica das emoções, né, em saúde mental. Então, o que ele estava... Chegou um determinado momento, ele falou assim, que o corpo expressa as emoções. E ele faz modelo vivo nu ainda, né? Então, assim... E assim, que nem ele fala, a gente estava conversando, ele falou, de repente, uma coisa que você modifica o que você está falando para mim, isso já vai me gerar uma outra reação. Vai. Quer dizer, aí no caso a gente estava falando de uma questão comportamental, né? E agora a gente entra aí, acho que um pouco talvez mais a fundo, isso que você está falando, quer dizer, essas emoções que de repente eu causei nele, que gerou uma mudança de comportamento.
que é uma coisa assim automática, né? Vamos dizer assim, imperceptível às vezes. Sim, tudo que acontece à nossa volta, seja você falando, ou como eu falei, invisível, subconsciente, a gente está gerando bioquímica o tempo todo. Por exemplo, a gente entra numa loja, né? Agora na quarentena a gente não entra em loja, mas quando a gente entrava em loja, Sim, como que a tem gente muita se gente que está sente? entrando, né? Eu não estou entrando, tô Nem só no eu. online. Mas a gente sabe assim, como que nós nos sentimos dentro de um ambiente, num shopping, num supermercado grande. Eu, desde 2003, há 17 anos, eu faço compra de supermercado online, para Caramba. evitar ao máximo ir no supermercado. Porque eu sinto. E daí, quando eu tenho que ir, eu tinha que ir, eu escolhia o supermercado que eu me sentia melhor. Porque tem supermercados, tipo uma rede grande, um Big, um Walmart, que eu não consigo ficar ali tempo. A luz, a Uhum. energia, não sei, a música, o campo energético daquele lugar não me deixa bem. Então, Afeta. como é que eu sinto isso? É uma energia, um lugar, tá? É um conjunto de coisas ali. E eu percebo, eu me sinto diferente. Então, meu corpo está reagindo o tempo todo à energia que está entrando, a energia externa que está entrando. Então, pode ser uma informação falada, e pode ser algo não conhecido. Como é que a gente pressente? Também a gente às vezes Hum. pressente. E, nossa, não vou virar aqui, não vou nessa rua. Ou, eu estou sentindo que hoje eu não tenho que sair de casa. Bem que eu estava sentindo que tal coisa ia acontecer. Vai entrar naquela reunião e já sabia assim que alguma coisa ia dar errado e realmente dá errado. Isso é prestar, se a gente prestar, tiver conhecimento de energia, a gente vai entender que a emoção é a ponte entre o energético e o nosso físico. Se eu já estou sentindo, eu já me comuniquei. Se eu estou sentindo, se eu estou diferente, se eu tenho uma reação no meu corpo, eu já entendi uma comunicação energética que está acontecendo. E se ela não é visível, né, não foi você que falou para mim e que alterou, eu posso ficar mais atenta ainda porque algo está acontecendo, algo está vindo. E aí entra o teu lado da psicologia. Se a pessoa soubesse a resposta, ela não procurava a ajuda do psicólogo ou do Pois terapeuta. é, sim, Ela só sabe que está acontecendo alguma coisa. E sim. nós, na investigação energética, nós podemos, sim, está acontecendo porque você está sentindo, você está emocionando isso. É claro que está acontecendo algo. Vamos atrás dessa energia, vamos atrás dessa emoção, mesmo que você não consiga dizer o que é o sentimento após essa emoção. Se a gente for atrás pela sensação, a gente Uhum. consegue chegar num bloqueio, num fato que parece, nossa, mas você então é evidente, é sensitiva. Não, eu só estou conseguindo sentir o campo de energia, o que a informação energética está me dizendo. Entendi, entendi. A Dani está fazendo uma pergunta aqui. O que que você sugere para não adquirir as energias negativas? Isso é bem legal. Uma ótima pergunta, Dani. Até acho que ela fez outra pergunta aqui depois. Aquela história de fechar um umbigo é Fechar o real. umbigo. Uhum, parece que Eu suga, sinto que sim. essas energias negativas parece que nos suga a energia e faz mal para mim. Dani, que legal, muito obrigada. Eu, inclusive, lancei agora, semana passada, o curso Proteção e Defesa Energética, que é um curso online que eu Ainda vou falo. fazer. Esse já está gravado, está online, é um curso com 3 horas e pouquinho de duração, então ele é um curso, só que ele é um curso bem denso, assim. Parece ser rápido, mas ele é denso, bem profundo. Então, respondendo a Dani, justamente eu coloco defesa e proteção. Por quê? Defesa são aquelas nossas reações defensivas, Nelson, que você falou no começo, que
alguém fala alguma coisa, ou do nada eu simplesmente reajo. Eu estou usando uma postura de defesa, eu estou me defendendo. E aí eu uso minha defesa, você usa a tua, a Maria usa dela, a Dani usa dela, e quando a gente vê, a gente está numa dificuldade nessas relações. Então, nós temos essas posturas de defesa, que nós precisamos entender pela energia por que nós usamos essas defesas, porque tem uma dor lá atrás que a gente não quer que seja atingida, então a gente se defende. E aí eu falo dos 5 caráteres de personalidade com a visão da bioenergética, que é, né, o rígido, masoquista, oral, psicopático. Então são os caráteres, mas da visão bioenergética, tá? Não, né, não é freudiana, é bioenergética. Para entender por que a pessoa gera algumas energias de defesa. Bom, daí, Dani, vai ser atacado, né? Porque você está conversando com alguém que está usando uma postura de defesa, uma agressividade, por exemplo, ou, usando o exemplo do umbigo que você falou, é uma pessoa que suga a tua energia. E tem gente que faz isso, faz um cordão energético e joga esse cordão para sugar, porque ela precisa realmente, nunca está satisfeita com as coisas, então ela precisa sugar. E nós, nessa relação, nós sentimos isso. Então, se você colocar um esparadrapo, a tua mão, não necessariamente isso vai evitar. Você tem que ter consciência disso para poder evitar. Aí você até pode usar o esparadrapo ou a mão, mas você sabe por que você está imaginando aquela tela de proteção nessa tua região aqui, porque você sabe que você está lidando com uma pessoa que usa essa postura de defesa, e aí você já se protege para não ser sugado por ela, mas também vai saber conduzir a situação. Porque só colocar, imaginar que você vai pôr o esparadrapo, fisicamente ele não vai bloquear nada. Energia, se a energia dependesse do esparadrapo, né? Com certeza. Não vai, Sem dúvida. tá? Uhum. E tem posturas de proteção que a gente faz, né? Aí, Nelson, vem a tua questão da hipnose, que você fala, assim, que é muito legal. Eu vejo, assim, o quanto a hipnose traz um estado de presença, né? Então, apesar Sim. Você que sabe mais que você estudou, eu não estudei hipnose, mas hipno é sono, né? Então, seria um estado, assim, um sono Sim, acordado, sim, né? Um sono, sim, sim. enfim. Consciente. Deve ter, a pessoa vai produzir algum tipo de Fica onda no grau de cerebral, consciência. isso, Sim. que vai, né? E na bioquímica das emoções, eu sempre coloco assim, para a gente usar um estado de onda cerebral gama, que é a onda mais acelerada. Ela vai manter você no estado de presença, só que você vai estar conectada com a energia do espírito, ou seja, a fonte verdadeira, matriz primordial de tudo. E a partir dessa conexão, dessa integralidade, dessa totalidade com a energia do espírito, que é a fonte matriz de tudo, a gente consegue também saber se conduzir, se proteger, estar nesse estado de presença, respeitar o outro naquele nível, né? Aí acho que a saúde mental também tem muito de respeito, né, Nelson? Sim, total. Exatamente. Eu Isso acho, mesmo. eu acho que, assim, saúde é um conceito amplo, Não, não tem fim, né? né? Não é só o cérebro físico, não é Não. só o psíquico, não é só as interrelações ou o social e nem é só o espiritual, é esse conjunto todo, isso é a saúde, né? Sim, sim. Então, quando a gente não respeita alguma dessas coisas e tem julgamento, a gente também já não tá, a gente tá, como é que eu digo assim, vulnerável, Dani. Vulnerável, porque se eu não respeito, eu quero que seja diferente, eu estou vulnerável àquele ataque ou àquela influência energética fazer parte de mim. Eu não me mantenho na minha frequência energética que eu quero. Eu acabo deixando
a energia do outro entrar. Então, Nelson, aquele exemplo da ambulância lá, que o pessoal surtando, É, é. você pode contar mais até como que era você lidar num hospital, o quanto você tinha que respeitar, eu penso isso, tá? Também você me corrige, mas eu imagino Aham, aham. que você tinha ou aprendeu a ter, né, esse estado de respeito pelo quadro clínico do outro, tratá-lo com amor e respeito, mas se dissociando um pouco, porque A senão gente você aprende. não se protegia energeticamente. Você A gente saía, aprende. aí de certo chegava em casa, daí brigava com a esposa, daí não sei o quê. E por quê? Você nem sabe, nem tem consciência, né? É por essas e outras que eu nunca trouxe questões de trabalho para casa. Sim. É por essas e outras. Nunca trouxe. Nunca. E mesmo assim, isso que você já evitou 80% do caminho. Mesmo assim, com certeza você vamos dizer assim, chegava em casa, estava mexido, talvez tinha que ter um tempo, Ah, né? O sim. teu tempo, fazer uma oração, não sei como é que é o teu jeito, né? Sim. Se, re, assim, se recobrar, né? Com essa fonte de energia, tomar um banho, ou fazer algo que você conseguisse voltar para o teu estado. E isso, se você já tivesse lá, respeitando aquele paciente, aquela situação. Se você entrar naquele surto e ficar... O teu campo de Ah, não. energético já foi, você também está fazendo bioquímica e também está sentindo as mesmas coisas e fica totalmente descompensado. A Leilane colocou uma coisa aqui, traduzir as emoções. É isso mesmo? Eu não peguei o... Esse, qual ela seria o... falou assim, traduzir as emoções é importante, ela fala. Tem a ver isso que você está falando também? Eu não entendi bem, Leilane, o que você quis dizer com traduzir as emoções, mas Talvez entender e conhecer as emoções, talvez. Acho que é isso que ela quis dizer. quando a gente consegue entender essas emoções, quando a gente consegue traduzir elas, a gente... Ai, travou um pouquinho. Voltou. Não, para mim Voltou está de novo. normal. Para mim está Eu normal. vi você travando aqui. Tá, tá. A Leilane disse, tá, isso. Quando você consegue traduzir uma emoção, você já gerou um sentimento, você já traz para a tua mente racional e já é mais fácil de você ressignificar, né? Que acho que é uma palavra da psicologia, de você entender diferente e muitas vezes a partir, não é assim, Nelson, uma frase que o psicólogo fala, uma palavra solta. Uau, né? Nossa, eu me lembro assim que teve uma época que a minha filha fez um trabalho com uma psicóloga e eu fui conversar com ela, eu tinha uma dúvida, como, né, fazer algo numa determinada situação específica. E uma palavra daquela psicóloga clareou, peguei a resposta, era aquilo que eu precisava entender, desbloqueou aquilo que eu tinha, sabe? Então, quando a gente traduz essa, como a Leilane falou, quando a gente traduz essa emoção, a gente está trazendo a consciência, a razão, e a gente pode desbloquear e mudar a nossa energia. Nós vamos mudar as emoções, nós vamos ter uma outra energia consciência que passa a ser o suporte atual para mim. Então, eu saio lá do consultório já diferente e eu vou me conduzir assim na vida. Depois eu vou entender outra emoção e ali eu vou me conduzir mais amplo ainda. Quanto mais amplo a gente for, quanto mais a gente se observar, mais perceptivo nessa tradução das emoções, como ela colocou, mais conteúdo, né, Nelson? Mais saúde mental, porque é assim que eu me conduzo. Daí eu não fico Sim, sustentando essa energia. O sofrimento ele é causado porque eu sustento aquela energia que gera aquela bioquímica. sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando a gente muda essa informação, quando a gente traz
uma nova consciência mais ampla, a gente sustenta uma outra energia consciência. E a gente se Uhum, conduz uhum, diferente na vida também. uhum, uhum, uhum. O, o Dr. David Hawkins, que é um psiquiatra, ele escreveu um livro chamado Poder versus Força. E ele tem uma tabela das consciências, que ele mediu por cinesiologia. Então ele coloca a energia consciência da coragem como num nível de 200, mas é um número só para fazer uma escala, tá? Não tem a ver Tá, com frequência, com hertz, nem nada disso. Apesar de que na tá. internet essas escalas aparecem com hertz. Mas está errado. Procurando na fonte mesmo, ele fez com cinesiologia e ele colocou ali a energia consciência da coragem como a ponte para poderes maiores, para a gente acessar um poder de aceitação, o poder da alegria, do amor. E abaixo dessa energia consciência de coragem, então tá o medo, a vergonha, a culpa. Aí um cliente chega para você com medo, com vergonha, com culpa. Você vai trabalhando essas energias consciência, desbloqueia dali, usa a hipnose para uma coisa, usa uma palavra para outra, um conhecimento para outra e assim, né? E daqui a pouco essa pessoa está acessando a energia consciência da alegria. Então ela se Legal. sustenta alegre, ela fica com essa saúde mental, ela se sustenta assim no mundo, né? Einstein já dizia que uma mente ampliada, ela não volta ao seu tamanho original, né? É, Ela é, sempre fica, é. sempre a gente vai ampliando e a gente vai se conduzindo energeticamente assim na vida. Uhum, E você uhum. tem filhos, né? Eu acho que você tem. Tem casal. Veja, né, a nossa responsabilidade também como pais, assim. Eu também tenho uma filha. E o quanto conteúdo, conhecimento a gente pode passar a respeito da visão mais ampla de relações, de energia, de sociedade, de sustentar uma energia de energia consciência de paz, de alegria, de amor, de respeito, de presença, a meditação, ensinar coisas como que esse ser humano, com todo esse conteúdo máximo que você conseguir dar, como que ele vai se comportar na vida comparado com o outro que não teve todo esse conteúdo. Uhum, uhum, uhum. Então, assim as pessoas Sim, são, elas são aquilo que elas têm dentro, sim, que sim. é a energia. Nossa Senhora, eu por mim ficava horas aqui com Ah, você, pois viu? é. Ai, Ô, Júlia, a Ernesto. gente está entrando na parte final já aqui da nossa live. Pena que o tempo passa muito rápido e o Nossa, eu Instagram acaba falei cortando as... tanto, tanto. Meu Deus, nem você nem falou, desculpa. Você foi me perguntando e fui Imagina, eu... respondendo. Não, eu tô assim... Não, porque assim, hoje eu tô aqui como um aprendiz aqui com você, né? Hoje eu tô aqui Obrigada. como um aprendiz, porque quando a gente se conheceu ali naquela live do podcast, né? Isso me chamou muita atenção. Então, estou me colocando aqui como um aprendiz. Antes, tem uma pessoa que está colocando, a Dani está falando assim, que às vezes ela acha que ela tem dupla personalidade, que ao mesmo tempo ela é explosiva, nervosa, medrosa, mas também carinhosa, positiva e um misto de positividade e negatividade. Quer dizer, isso daí tem a ver com a oscilação energética dela, vamos dizer assim, que ela teria que trabalhar, vamos dizer assim. Ah, tá. Então é para eu responder na visão energética. Você não vai responder na visão do Não, psicólogo. não. Não, Tá assim, eu bom. estou colocando um ponto de vista na linha energética, né? Isso, claro, a visão energética disso. Sim, nós podemos oscilar muito nessas emoções, nessas energias consciência. Nós sentimos, deixa eu até ver as palavras que ela usou aqui, explosiva, nervosa, medo. Então, você vai sentir um suor frio, borboletas no estômago, você vai sentir essa reação nervosa, explosiva, essa raiva, ela vai vir, porque tem
ou uma postura de defesa tua, tá? E você, no teu campo energético, quando algo atinge esse campo energético, você vai reagir, realmente vai fazer isso, porque tem uma ferida lá. Essa ferida, ela é gerada por uma crença, por uma situação que pode ter acontecido intrauterina ou até hoje, até ontem na tua vida, até 5 minutos atrás, enfim, tá? Mas vamos dizer assim, gerou uma emoção congelada. O que acontece quando a gente congela uma energia, vamos dizer assim, um bloqueio? Ele se divide em dois. Energia é totalidade, tá? Energia é uma totalidade. Então tem uma energia ali, a gente criou um bloqueio por algum motivo. A mãe disse que você está comendo errado, ela está ensinando, é uma criança de 1 ano e meio, ela diz, não é assim que se pega a colher, e você, ai, a mãe brigou, criou um bloqueio, tá? Você não tem nem consciência disso, e nem a mãe, porque ela está educando, enfim. Aí você vai gerar uma emoção congelada, que é uma bioquímica que vai ficar no teu corpo o tempo todo, até hoje, e uma crença, que também é uma energia informação, uma energia consciência. Daí, Dani, chega um evento qualquer e cutuca. Você vai ativar aquela crença, você se conduz com aquela crença na vida e você vai fazer mais bioquímica ainda. Você vai se defender para aquilo não doer, tá? Ao mesmo tempo, você também acessa energias. Veja, você já chegou em um nível que você já teve contato alguma vez com a energia, vamos falar, do carinho, da positividade, de algo bom. Uma vez conhecido isso, você não deixa de conhecer. Então, você acessa esse nível mais elevado de energia, consciência, também. A gente oscila nessa energia consciência. Agora, você pode energeticamente observar isso, saber disso, e conduzir tua energia para não reagir tão rápido, não explodir tanto, desbloquear esses pontos pelo campo energético, que é a informação que está ali. Estar nesse estado de presença é muito importante, ser perceptiva, sustentar mais essa energia consciência da positividade. O que é que você faz? Como você faz? Quais são os teus gatilhos? É uma música, é uma frase, é um livro, é o yoga, é algo que você faz que gera esse prazer, essa coisa boa, essa conexão com a totalidade. Então você vai buscando isso na tua vida para você sustentar mais isso e vai buscando também sentir aquela dorzinha, que é aquele bloqueio, para poder desbloquear e a energia poder fluir totalmente. Legal. Né? Uhum. Júlia, sensacional. Então, Muito obrigada. legal. Verdade. Eu acho que, assim, as pessoas, eu sempre falo o seguinte, né? E conversando com você aqui, ela está agradecendo pela explicação. Ela falou que vai Obrigada, treinar Dani. essas técnicas. Está agradecendo Tá muito bom. aqui. Muito Eu obrigada. fico. Desculpa, Júlia. Eu sempre falo o seguinte, até para os meus pacientes eu falo, né? A gente não se conhece totalmente. É. E essa lição que você deu para a gente aqui hoje é mais uma forma do quanto a gente ainda precisa se conhecer física, mental, espiritual, energético, em todos os sentidos. Sim. A dosar os pensamentos, as emoções, os comportamentos. É tempo, né? É tempo da humanidade estudar energia. É tempo da gente estudar aquilo que nós somos. O corpo físico, a gente é energia, mas a gente já conhece de muito tempo a parte biológica. Agora é necessário estudar essa anatomia energética, que faz a comunicação com a vida, com o universo, que é realmente algo que acontece o tempo todo e que a gente acaba não tendo esse conhecimento, né? Então, é o tempo da humanidade, da gente, desse despertar coletivo que está acontecendo, que é uma energia, né? Sim. Um vai despertando, vai aumentando, o outro também, outro também.
Quantas pessoas hoje conhecem sobre técnicas energéticas, a hipnose mesmo, como você faz, Muito pouco. que usa nos seus trabalhos, né, que estão agregando com a área mais científica, Tem né, barra de e access também. barras, EFT, Sim, o Reiki. Então, assim, isso está sim, sim. começando a tomar corpo, quanto mais faz, mais se tem. E É essa é verdade. a tendência, né? Que a gente Sim, descobre, que as pessoas saibam ter um olhar energético para a vida. Operar a sim. partir da sabedoria energética. Operar a partir da grande sabedoria, que eu chamo que é a sabedoria do espírito, energia do espírito. Que daí, né, o espiritual é energia espiritual, é energia consciência, matriz de tudo. Operar na vida a partir dessa energia, né? E isso traz Uhum. saúde mental também. Lógico. Júlia, já está acabando o nosso tempo, minha querida. Tá, que rápido. Eu acho, eu ficaria horas aqui com você, porque eu estou adorando esse papo. E pena que está acabando o ano, porque o ano que vem eu acho que a gente vai ter que marcar mais uma. Né? Ah, O que ano que vem bom. vamos marcar mais uma live aqui e falar sobre sabedoria Vamos. energética que você falou. Achei muito interessante isso. Eu Tá gostaria bom. que você mandasse um recado aí para as pessoas de tudo do que você pode mandar uma mensagem aí de positividade, coisas para as pessoas para a gente poder encerrar aqui rapidamente. Então, que todo mundo consiga perceber, pulsando dentro de si, essa energia do espírito, a energia fonte, que pulsa dentro de cada célula do nosso corpo, também, fora e dentro, integralizado, tudo junto. Essa é assim que a gente consiga perceber, esse é meu recado, que todos consigam acessar essa Legal. percepção da verdade, que todos somos centelha dessa energia do espírito, né? É uma manifestação de uma forma diferente, mas somos uma manifestação dessa fonte matriz de tudo que é. E Maravilha. deixar também meu agradecimento, né? Tá faltando um minutinho, Nelson. Obrigada, só eu falei, mas você foi perguntando, muito grata. Eu que fico muitíssimo grato. Quem que agradece sou eu. E, muito obrigada mesmo pela oportunidade, por te conhecer. Vamos fazer outras lives. Quem quiser saber Vamos. também, tem meu site, que é bioquimicadasemoções.com.br. No Instagram também, O Bioquímica das Instagram Emoções. também, Bioquímica das Emoções. E daí lá tem os cursos e todas as informações. Mas vamos falando. Legal. Muito Muito bom. obrigada. Que Muito obrigado legal. você. A Dani vai Sou falar que vai passar grata. meu zap, que ela quer saber mais do curso com você. Passa sim, passa lá no direct, tá, Dani? Muito obrigada. Pode deixar que eu responda. Tá. Ou o Nelson te passa meu celular, tá tudo certo. Isso. A gente tá tudo junto Tá aqui. tudo junto aqui. Júlia, muitíssimo grato. Obrigada, Foi muito Nelson. legal. Foi um prazer você estar aqui comigo. Prazer. Eu vou deixar salvo aqui essa live. Eu vou mandar para o teu perfil Ai, que do bom. do Instagram também. E eu só tenho que agradecer de coração, porque eu só ouvi, porque eu só quis ouvir, porque foi um aprendizado muito grande. Mais uma Que vez. legal. Muito Muitíssimo grato. grata, muito grata. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Para você também. Tchau. Tchau.